Olá, amigo e amiga telespectador. É muito bom estar de volta com vocês agora com um novo programa Bate-Papo com Glaucia Rafael. O que vai ser isso para vocês? Isso vai ser um programa onde vocês vão poder participar diretamente, trazendo para a gente assuntos do dia a dia que vocês precisam saber, esclarecer, tirar dúvidas, e eu, como psicóloga, vou tentar poder ajudar todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre TDAH. O que é isso, né? Ou hiperativo, mais conhecido nas escolas pelos professores. Ah, meu filho é hiperativo, meu filho é desatento. O que é isso, Glaucia? Que doença é essa? Que transtorno é esse? Que surgiu agora no século XXI e tem preocupado tantos pais. O que é o TDAH? Bom, vamos à nossa nomenclatura TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa nomenclatura TDAH vem do conjunto desse transtorno, mas hoje nós trabalhamos com a seguinte nomenclatura: TDAH é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? TDAHI, né? Vou repetir, TDAHI, transtorno com déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. E o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Então, nós temos aí três tipos de TDAH, três tipos de transtorno que envolve o comportamento dessa criança. O transtorno de TDAH, mais conhecido como nós usamos, é um transtorno de comportamento que essa criança tem. O que é isso, Glaucia? Por que meu filho tem um transtorno de déficit de atenção? Por que meu filho é desatento? Por que meu filho é inquieto? Por que meu filho é impulsivo, tá? Porque o seu filho nasceu, tá? Gente, não é uma doença, é um transtorno. Ele nasceu com uma dificuldade, tá? No neurotransmissor. É como se ele fizesse uma ligação direta de tudo que ele pensa e faz. É como se aquele senso, aquela peneirinha que nós temos para poder pensar se vamos fazer algo, se não vamos fazer algo, a criança com hiperatividade não tem. Ela não pensa, ela faz. É dela. E não adianta a gente brigar, falar que o menino é teimoso, falar que o menino não presta atenção, que o menino é isso, que ele não me escuta, que tudo que eu falo ele não me escuta. Isso é do transtorno, tá? E nós temos aí várias características que vão determinar se o seu filho tem um transtorno de atenção ou não. Por exemplo, ele é hiperativo, ele não consegue ficar quieto. Ah, mas na hora do videogame ele consegue ficar quieto. Ótimo! Na hora do videogame é uma coisa de interesse dele, ele vai conseguir ficar quieto. Ele é desatento. Você está falando com ele, ele está assim, ó. Você fala, meu filho, presta atenção. Né? Eu falo, não existe, não está nesse mundo, né? Ele tem também dificuldades muito grandes de ficar quieto. Ele tem dificuldades de prestar atenção, por isso é chamado desatento. E ele tem várias outras situações que você fala, gente, o que acontece com esse menino? Ele é ligado no 220, né? Que a gente costuma falar. Isso é uma criança que tem essas dificuldades. Ele tem dificuldade de foco, gente. O que acontece? Essa criança não consegue focar exatamente naquilo que é necessário para ele, por exemplo, aprender na escola. Essa é a grande dificuldade do transtorno de TDAH. Trabalhar com essa criança para ela ter foco, essa criança e adolescente, tá? Para ela ter foco dentro da sala de aula. Ele não presta atenção, ele conversa com todo mundo, ele tira nota baixa, porque ele não consegue concentrar, ele não consegue ter foco. Esse é o grande problema que nós temos hoje em relação ao TDAH. Nós podemos classificar esse aluno, tá? Ou essa criança, esse adolescente e até esse adulto, porque não pense vocês, porque você foi uma criança TDAH, você vai deixar de ser um adulto TDAH? Não, existem muitos adultos aí com transtorno de atenção e hiperatividade. Nós temos aí algumas nomenclaturas que a Ana Beatriz coloca em seu livro, que é o desbravador, o acionista, o performático e o artista. Se vocês quiserem maior esclarecimentos, depois a gente pode estar conversando sobre isso. Hoje o nosso bate-papo é mais um esclarecimento geral sobre esse transtorno. É importante a gente lembrar que o transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, que a gente fala,
ele pode vir e sempre vem acompanhado de outras comorbidades. O que é isso, Glaucia? O que são comorbidades? São outros transtornos que vêm auxiliar a esse transtorno principal. É muito comum o déficit de atenção vir acompanhado de um transtorno de ansiedade. Aquela criança que é muito ansiosa, ela não consegue esperar a vez dela, ela não consegue pensar no amanhã. Eu tenho um filho TDAH e eu costumo brincar que durante muito tempo eu não avisava ele que nós iríamos viajar, porque senão ele não dormia, de tanta ansiedade da expectativa que iria viajar. Então nós temos que aprender a trabalhar com essa ansiedade dessa criança, porque automaticamente eu vou trabalhando com ele também o transtorno de atenção, de déficit de atenção. Como por exemplo, eu tenho também o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão, eu tenho muito como o bipolar, o transtorno de esquizofrenia, que é muito difícil, eu tenho dislexia, eu tenho várias outras situações que acompanham esse transtorno de déficit de atenção. No nosso segundo momento, eu vou dar dicas a vocês de como fazer, como lidar com meu filho que tem TDAH. Você professor, você pai, você mãe, não deixe de assistir o nosso segundo bloco. Eu vou falar para vocês como que você pode trabalhar com essa criança que tem este transtorno. Até parece brincadeira, e é mesmo, isso é Supera. Supera é um método inovador que estimula o cérebro de maneiras divertidas. Com jogos e atividades dinâmicas, você exercita o raciocínio e a atenção. E acredite, seu cérebro não vai querer parar. Conheça a Supera e venha fazer parte dessa grande equipe. Supera, ginástica para o cérebro. Chegou em Barbacena um novo, revolucionário e ecológico jeito de lavar seu carro. Aqua Zero. Gasta um copo de água. Produtos biodegradáveis. Não arranham seu carro e não agridem o meio ambiente. A lavagem ecológica em uso urbano pode durar até uma semana. Aqua Zero é lavagem ecológica e estética automotiva, com ótimo custo. Lavagem a partir de R$35. Isso mesmo, R$35. E tem muito mais na Aqua Zero. Lavagem técnica do motor, higienização, impermeabilização de bancos de tecido, limpeza de forrações internas de teto e portas, revitalização de plásticos e cromados, cristalização, enceramento profissional, polimento e cristalização de pintura e cristalização do vidro, que deixa de absorver água da chuva, garantindo sua segurança. A Aqua Zero possui na loja tabela com preço de todos os seus serviços. Faça uma avaliação e deixe seu carro como ele merece, com ótimo custo. Confira e comprove. Aqua Zero, seu carro novo de novo. Rua Embaixador Rui Barbosa, número 54, próxima à Praça da Estação, no centro. Telefone 3333-8331. Aqua Zero. Olá, meu amigo, estamos de volta. Como eu falei no próximo bloco, que seria esse, agora nós vamos dar dicas de como lidar com este aluno que tem o transtorno de déficit de atenção. Mas antes disso, eu quero lembrar o seguinte: Glaucia, como eu faço? O que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Por onde eu começo se o meu filho tem essas características de desatento, de hiperativo, de não participar, parece que não participa deste mundo, que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, o quarto dele é uma zona, né? Normalmente é assim. Bom, nós vamos começar da seguinte forma: nós temos que procurar um psicopedagogo, um neuropediatra, uma terapeuta comportamental. O que é uma terapeuta? Uma psicóloga especialista em uma terapeuta comportamental, que é uma psicóloga especialista em comportamento. E depois de toda essa avaliação, o neuropediatra vai determinar se você vai entrar ou não com a medicação. O que é a medicação? A famosa Ritalina. Eu devo usar? Eu não devo usar? Isso vai ser a critério depois deste conjunto de avaliação. Mas, se o seu filho tiver um bom acompanhamento em casa,
uma terapia comportamental, o uso dessa medicação pode ser bem diminuída. Isso vai ficar depois a cargo da decisão sua, junto com o neuropediatra, com a psicóloga, com a psicopedagoga, que vai fazer todo esse conjunto multidisciplinar de avaliação. Bom, vamos à dica, né? O que eu posso fazer para poder ajudar o meu filho que tem esse transtorno? Primeiro, estabelecer para ele uma rotina, comprar uma agenda, fazer um quadro de horários e ajudá-lo a cumprir essa agenda, porque ele vai ter dificuldade de cumprir essa agenda, mas você, pai e mãe, vai ajudá-lo a cumprir essa agenda. Trabalhar sua autoestima, gente, é muito comum a criança com déficit de atenção ter uma baixa estima, porque ele é sempre o Pedrinho, Joãozinho, né? Como diz as piadas, ele é sempre o Joãozinho da sala de aula. Ele tá sempre no meio de tudo, ele tá sempre envolvido em tudo que acontece ele tá no meio, e aí você fala, meu Deus do céu, esse menino participa de tudo, porque ele dá conta de tudo o que acontece na sala de aula. Pode ter certeza, ele dá conta de tudo o que acontece em casa. E na hora que ele precisa ter foco, ele não consegue. E aí você fala, mas como é que presta atenção em tudo e na hora que precisa não consegue? E isso é por causa do transtorno que ele tem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a trabalhar algumas técnicas com esse aluno, com essa criança, além da medicação que pode ser usada. Nós vamos trabalhar com uma agenda para ele, nós vamos colocar essa criança ou esse adolescente para fazer esporte, ele precisa gastar energia, vamos trabalhar junto com a terapeuta deste cliente, desse aluno, desse adolescente, técnicas de respiração, porque funciona, porque como ele respira muito rápido, ele é muito rápido para fazer as coisas, ele não presta atenção na respiração. E se ele aprender a trabalhar a respiração corretamente, vai ajudá-lo a diminuir a ansiedade e diminuir toda essa coisa que ele tem em relação a não conseguir ficar quieto. Então a respiração vai ajudá-lo. Alguns neurocientistas, alguns especialistas da área de TDAH falam que a alimentação não é um problema, mas eu, por experiência própria e pelos estudos e pela linha que eu sigo, eu falo, algumas alimentações vão estimular essa criança sim. Então nós temos que evitar alguns tipos de alimentação para essa criança. Não vou citar aqui agora porque não seria legal, mas a gente tem que pensar que algumas sim vão atrapalhar essa criança. Vamos lá, agora as nossas dicas de comportamento, continuando as nossas dicas de comportamento com essa criança dentro de sala. Nós vamos fazer uma agenda para esse pai, para essa mãe, vamos ajudá-la a cumprir essa agenda, vamos estabelecer para eles aí uma atividade física, o horário do computador, o horário do joguinho, o horário de jogar bola. Ele precisa dessa rotina até mesmo para se orientar. Isso é importante para a criança com TDAH. Essa rotina para ele precisa se orientar. Outra coisa, eu sei que é chato, é complicado, mas você precisa falar com seu filho, com seu aluno, diretamente para ele. Se você chama, Pedrinho, Joãozinho, pega para mim um copo lá na cozinha. Ele não vai pegar. Aí você grita, cadê o copo que eu pedi? Ele nem prestou atenção. Porque não está na zona de percepção dele ali, porque ele não tem foco, lembre-se disso. É uma criança que tem dificuldade com foco. Então, o que eu tenho que fazer com o meu aluno, o que eu tenho que fazer com o meu filho? Você vai chamar o seu aluno, não sei qual é o nome que ele tem, mas você vai falar diretamente para ele. E detalhe, vai pedir a ele que repita o que você pediu, para você ter certeza de que ele fez. Por que isso, Glaucia? Porque a partir desse momento você está chamando essa criança, esse adolescente para o foco, está conscientizando ele do que tem que ser feito, do que é preciso ser feito. Senão ele não vai conseguir dar a você a resposta que você quer. Outra coisa importante, essa é uma dica para você, professor, dentro da sala de aula. Você precisa que o seu aluno preste atenção no que você está explicando. Você precisa que este aluno não faça bagunça ou não fique viajando enquanto você está explicando a matéria. Então você vai fazer o quê? Você vai chamar esse aluno e vai falar, olha, hoje eu preciso da sua participação. Fique atento porque um dado momento eu vou pedir a você para ler. Eu vou pedir a você uma tarefa. Só que você não pode demorar muito também. Se você deixar isso para o final, ele vai ficar descrente e ele vai atrapalhar a sua aula do mesmo jeito.
Então, com 15, 20 minutos de aula, você pede a esse aluno que tem esse transtorno para fazer uma atividade, participar dessa aula. Assim que ele terminar, elogie esse aluno. Fala para ele: muito bem, gostei do seu comportamento. Jamais corrige uma criança emocionalmente, corrige o comportamento dela. Então você vai falar, pai e mãe, você vai falar, professor, muito bem, gostei do que você fez, gostei do seu comportamento. O professor vai falar: não se esqueça que eu vou precisar de você ainda. É uma maneira de você manter essa criança focada na sua aula. Ele vai fazer a bagunça, ele vai ficar desatento, mas o cérebro dele vai emitir mensagens da seguinte forma: eu preciso ficar atento porque o professor vai precisar de mim. Hoje as nossas dicas foram pequenas, mas estamos aqui aberto para você, telespectador, mandar as suas dúvidas, mandar sugestões de assunto, mandar tudo o que você precisa. Eu, Glaucia Rafael, estou aqui para esse bate-papo, para esclarecer e tentar ajudar você, telespectador. Hoje nós falamos sobre TDAH. Amanhã nós podemos falar sobre bullying, amanhã nós podemos falar sobre agressões, amanhã nós podemos falar sobre limites com criança, porque a gente também tem essa dificuldade hoje. O que eu devo limitar, Glaucia? O que eu não devo limitar? Hoje nós podemos ter essa sugestão também desses assuntos, vai ficar a critério de você. No próximo programa, eu vou aguardar uma sugestão de você, telespectador. Quem sabe podemos falar sobre como dar limite ao meu filho, que tem muito a ver com o TDAH. Então a gente pode dar uma continuidade a essa questão do transtorno de déficit de atenção. E lembre-se, procure um bom especialista, procure uma equipe multidisciplinar. Não se baseie somente em um único diagnóstico para o seu filho. Aguardo você na próxima semana. Muito obrigada.